que saiu aqui no Lauro Jardim hoje, hein? Governo da Bahia realizou 207 pagamentos de precatórios para o Master entre 2023 e 2026. Um total de 47 milhões só em 2024, tá? Aqui, ó, entre 2023 e fevereiro de 2026, um total de 49 milhões. Em 2024 foi 47 milhões em operações ligadas à antecipação de valores decorrentes de precatórios do Fundeb. Olha só a questão dos precatórios indo do governo Lula para o Banco Master, né? Vocês lembram o vídeo do Ciro Gomes? O Ciro Gomes falou esse negócio dos precatórios, né? Aqui, porque lá em 2023, o governo Lula liberou o pagamento de 95 bilhões de reais em precatório, um negócio muito estranho mesmo. O governo Lula, que adora tirar dinheiro de todo mundo, né, ficar com dinheiro para ele, coisa e tal, do nada, sem precisar, não precisava pagar esses precatórios, o governo Lula decidiu coçar o bolso e pagar 95 bilhões em precatórios em 2023. E aí todo mundo achou estranho esse negócio. Por que o governo Lula começou a pagar tanto precatório? A gente sabe agora que uma parte desses precatórios foi para o Banco Master, através do governo da Bahia. E o Ciro Gomes explicou como é que é a lógica disso aí, como é que o pessoal faz dinheiro a partir de precatório. Eu já falei para vocês também essa história, né? E já expliquei também como é que isso funcionava no passado, aí parou de funcionar, mas agora voltou a funcionar porque a justiça se corrompeu, né? Parou de funcionar uma época porque se criou a fila de precatório, não tinha como mudar a ordem dos precatórios mais. Mas aí a justiça começou a se corromper. Aí o pessoal começou a ver o caminho da justiça. E aí a justiça começou a fazer a mesma coisa que o executivo fazia antes. Vamos entender esse caso aqui, porque isso é um escândalo, tá? Isso aqui, de novo, bota o Master no colo do Lula, né? Eu sou Peter Tuguni, governo da Bahia realizou 207 pagamentos de precatórios ao Master entre 2023 e 2026. Muito estranha essa história, né? Parece que foi isso aí que deu uma injeção aí de liquidez no Banco Master, lá no começo dele, lá, né? Pra gerar esse problema todo aqui. Na semana passada, o Globo revelou também que o ACM Neto foi blindado com um contrato de consultoria de 3,2 milhões com o Master. Então, ou seja, liberou 49 milhões de reais pro Banco Master e ganhou um contrato de consultoria de 3 milhões. Faz todo sentido. É o ciclo do precatório aqui no Brasil, né? Esse vídeo do Ciro Gomes explica muito bem como é que funciona a questão do precatório. Mas eu vou explicar para vocês. O Ciro Gomes, ele falou um negócio aqui, que aí as checagens de fato, né? Já falei para vocês, é uma picaretagem só esse negócio de checagem de fato. Eles de propósito entendem errado a coisa para dizer que é mentira quando não é mentira, tá? Diz aqui, ó, não, o governo não vende precatórios para brancos, nem teria como fazer isso. Então, deixa eu explicar essa história direitinho, que foi o que o Ciro Gomes falou aqui, tá? O que é um precatório? Precatório é quando você ganha uma ação do governo e o governo não tem dinheiro para te pagar. Então o governo fez alguma merda, sei lá, um carro do governo te atropelou e quebrou sua perna. Aí você entra com uma ação contra o governo, né? Porque foi um carro do governo, não sei o que lá. Nesse caso, eu não escolhi um bom exemplo não, porque nesse caso é pequeno valor, e pequeno valor eles pagam automaticamente, mas grandes valores, tipo, o governo fez uma desapropriação da sua casa dizendo que ia construir uma rodovia ali, e aí nunca construiu a rodovia. Então, se você perdeu sua casa, o governo não usou a área e não fez o uso da área, o bem comum, ou seja, tem direito a reaver isso aqui. Acontece pra caramba por aí do governo fazer merda, e aí a pessoa entra na justiça e consegue reaver o dinheiro. A justiça dá ganho de causa pra pessoa contra o governo. Então o governo tem que te pagar uma grana grande, sei lá, 100 milhões de reais, vamos supor, né? Um valor grandão que você tem que receber aí. Quando o governo perde uma ação desse tipo, você não recebe dinheiro, você recebe um negócio chamado precatório. Um papelzinho que o governo diz, devo, não nego, pago quando eu puder. E o pior do precatório é que tipicamente o governo não paga, tá? Não paga nunca, você fica com esse papel e não tem nada pra fazer com ele. Ah, mas eu não posso entrar na justiça para cobrar? Não, precatório é isso mesmo, porque entende-se, a lógica do precatório é a seguinte, que o bem comum representado pelo governo, essa pessoa é muito hipócrita, né? O bem comum representado pelo governo vale mais do que a dívida de uma pessoa, então você não pode cobrar o governo nesse precatório. Quando o governo tiver um dinheirinho sobrando, ele vai te pagar, fica tranquilo, né? E é lógico, esse dinheiro não chega nunca, né? Só que, evidentemente, é uma dívida, o governo teria que pagar esse troço, né? Ele tem que pagar esse precatório, né? Então, existe até uma lei, uma determinação que tantos por cento do orçamento são usados para pagar precatório. Só que, tipicamente, tem muito mais precatório do que a capacidade, o dinheiro que tem para pagar precatório. Então, os precatórios vão ficando para sempre lá, né? E aí, tem uma fila de precatório para pagar. Houve uma época no passado que havia o seguinte esquema, né? O precatório, ele tem um valor, você pode vender aquele precatório. Então, você tem um precatório de 100 milhões de reais. O governo deve para você 100 milhões de reais. Só que você sabe que não vai receber isso nunca. Então, cria-se um mercado. Eu posso vender para outra pessoa esse precatório de 100 milhões, sei lá, por 10 milhões ou por 20 milhões. É muito menos do que eu teria para receber. Mas pelo menos eu recebo, entendeu? Pelo menos eu tenho algum dinheiro. Muita gente faz essa conta e acaba vendendo com desconto de 90%, 70%. É comum desconto de 70% em precatório, 90%, né? Porque pelo menos você recebe, né? Pelo menos tem algum dinheiro, né? Antes de você morrer, né? Então, isso acontece com muita frequência, né? E aí a pessoa que comprou o precatório, o senhor vai receber o precatório. Qual que é o truquezinho que o pessoal usava? Antigamente, tá falando antes década de 90. A pessoa, ela comprava o precatório de você, falava, você tem esse precatório aí, né? Eu vou comprar de você, vou pagar 10% do valor do precatório. Beleza, você tinha um precatório de 100 milhões, você fala assim, não, receber 10 milhões é melhor que não receber nada. Então eu aceito, vendo para você. Aí, no mês seguinte, essa pessoa que comprou o precatório de você, ele tem algum contato dentro do governo, e aí esse contato que ele tem dentro do governo pegava o precatório na fila e botava para pagar imediatamente. Aí no mês seguinte, o governo pagava o seu precatório, pagava 100 milhões para aquela pessoa. É lógico que desses 100 milhões, a pessoa te deu 10 milhões antes, e ela vai ter que pagar propina pro cara lá do governo que liberou a parada lá, que mudou a fila do precatório e coisa e tal. E, né, mas o cara ganhou dinheiro pra caramba, né? Porque o governo pagou integralmente aquele precatório, né? Então, havia essa fila de precatório, tinha um pessoal que mudava os precatórios de ordem na fila, e como vocês podem imaginar, isso era uma festa. Tinha muita gente que ganhava muito dinheiro com isso. Mas aí, eu não me lembro se foi em 96, foi década de 90. O pessoal mudou a lei, proibiu mudar a ordem do precatório. O precatório entrou na fila de pagamento, não pode mudar a ordem do precatório mais. Aí matou esse negócio.
Porque a pessoa que sabe que o precatório dela é o próximo na fila a ser pago, tem uma fila de precatório para cada órgão público, tá? A pessoa que sabe que o precatório dela é o próximo a ser pago, ela não vai vender barato. Não, eu esperei 20 anos, mas agora o meu é o próximo da fila. Não, eu quero te vender porque quero comprar baratinho o seu precatório. Não, não vou vender, eu vou receber do governo, né? Você criou uma previsibilidade nessa história toda. E aí, ou seja, é isso que o Ciro Gomes fala aqui. Aí resolveu esse problema. Você, durante muito tempo não teve mais esse problema no Brasil, porque como a fila do precatório engessou, né? Tava a ordem direitinha ali, não tem como você fazer essa jogadinha mais de mudar a ordem do precatório e pagar um precatório antes do outro. Tinha que ser na ordem certinha. E aí a pessoa que vai vender o precatório não vai ser otária de vender o precatório que está prestes a ser pago, né? Agora, aí isso foi até a justiça começar a mexer nessa ordem do precatório. Porque a justiça pode determinar, não, o juiz determinou que a ordem do precatório agora daqui vai para cá. E o precatório, lembra? O precatório é uma ordem judicial, é uma decisão judicial, né? O governo perdeu ali. E aí é isso que o Ciro Gomes está falando aqui, né? Que na verdade, no momento que o judiciário brasileiro se corrompeu completamente, virou essa festa de novo, agora através do judiciário. Não é mais o executivo. O cara que compra precatório, não basta ele ter um amigo no governo para mexer o precatório na fila. Ele tem que ter um amigo no judiciário, né? E o Vorcaro era um cara que tinha muitos amigos no judiciário. Eu não sei se vocês já viram disso. Tinha um pessoal que era sócio de resort, tinha um pessoal que ele contratava o escritório de advocacia da esposa, ele tinha um monte de amigos no judiciário. Impressionante. Um cara muito amigável mesmo, o Vorcaro, né? E daí, aparentemente, ele estava fazendo isso. E lembra que o troço todo do Banco Master começou na Bahia, né? Começou na Bahia com o tal do Cred Sexta, né? O Augusto Lima, que é muito ligado aos políticos da Bahia. Não sei se ele é ligado ao Jerônimo propriamente dito, mas é ligado ao pessoal lá da Bahia, sim, né? Um monte de gente lá na Bahia. Rui Costa, Jacques Wagner e coisa e tal. E foi na Bahia, foi com esse contato do Augusto Lima que começou essa ideia do Vorcaro de fazer a dobradinha, né? De fazer um banco privado, mas que tem amigos muito poderosos, que os amigos poderosos resolvem as coisas todas lá, conseguem passar o precatório na frente, conseguem fazer um monte de coisa, né? Então tá aqui, o governo da Bahia pagou precatórios em 2023 e 2026. Ele fala aqui, ó, a assessoria do governo da Bahia enviou a seguinte nota: a Secretaria de Administração esclarece que os pagamentos citados na coluna não se referem à contratação ou relação direta do Estado com a instituição financeira mencionada. Ele tá querendo dizer aqui, ó, a culpa não é do Estado. A gente tinha que pagar o precatório. O precatório, como a gente falou, né, a pessoa vende o precatório para outra pessoa, né? E essas pessoas venderam para o Banco Master. Só que a gente sabe que por trás disso tem o truquezinho do Banco Master ir lá e conseguir o pagamento do precatório adiantado, né? Ou seja, os valores registrados no portal da transparência resultam da antecipação de créditos feita por grupos por opções de servidores da educação que têm direito a precatórios do Fundeb. Então, olha a história. Os servidores da Secretaria de Educação lá da Bahia entraram na justiça contra o governo da Bahia, ganharam uma ação do governo da Bahia, uma ação cara, um valor caro, né? Então eles tinham esse direito. E daí, só que ganharam o precatório. Ganharam o documentozinho ali, ó, devo, não nego, pago quando puder, né? Aí, ou seja, o que ele está dizendo aqui que não é culpa do governo, porque a gente só pagou o precatório que a gente tinha que pagar, e por acaso esse precatório estava no Banco Master. Não, meu amigo, isso aqui não prova que vocês são inocentes, isso prova que vocês são culpados, porque vocês estavam no esquema, né? Arrumou o esquema lá do judiciário, não sei o que mais, de fazer essa coisa toda e forçar o pagamento dos precatórios para ajudar o Banco Master, para ajudar o Vorcaro nessa história, né? Aqui, os valores antecipados são direcionados à instituição que passou a ser titular do crédito, exatamente o que eu falei, né? O servidor, ele era dono do precatório, que valia, sei lá, 10 milhões de reais. Só que ele não sabia quando é que ele ia receber isso, provavelmente nunca. Aí o que ele fez? Vendeu pro Vorcaro, vendeu bem mais barato do que o valor do precatório. Se era 10 milhões, vendeu, sei lá, por 1 milhão. Tem gente que vende por 100 mil, né? Porque, cara, é um negócio que é um papel, que você não faz nada com aquela porra, nunca sabe, nunca vai receber. Se você não tiver um amigo na administração pública, um amigo na justiça para dar um jeito de forçar isso, a chance de tu receber enquanto tá vivo ainda é mínima. Né? Então, ou seja, é melhor você vender esse troço com qualquer dinheiro, né? E aí esse pessoal vai lá e consegue o pagamento antes do precatório e consegue. É uma jogada muito podre isso daí, cara. E aí, tá na costa do pessoal da Bahia do PT, tá? Agora, eu vou fazer um aviso pra vocês, tá? Eles liberaram essa informação aqui, você pode ter certeza que eles vão apontar em seguida pagamentos na época do governo Bolsonaro. Isso aqui é uma isca que eles estão jogando para dizer que no governo da Bahia teve isso aqui, mas teve no governo Bolsonaro também. Aposto que vai ter, deve ter no governo Bolsonaro também, esse esquema não é novo, né? Esse esquema é antigo, mas é importante lembrar o seguinte, que a culpa dessa história aqui é do judiciário. E lembra, o judiciário na época do governo Bolsonaro era o mesmo que agora, é o Alexandre de Moraes, é o Toffoli, essa turma toda aí que você conhece lá do judiciário lá. Então, ou seja, esse coisa aqui, embora tenha sido o Jerônimo que pagou, a desculpa que ele deu aqui é desculpa furada, não quer dizer nada. O que ele devia ter falado é, eu paguei o que a justiça determinou. Se a justiça fez merda ao determinar o pagamento dessas coisas, não tem nada a ver com isso. Entenderam, né? Só que ele não quer fazer isso porque ele não quer se dispor com a justiça. Ele não quer dizer que a culpa é da justiça, né? No caso do Bolsonaro, pode ser que tenha pagamento também de precatório. O Bolsonaro evitou pagar precatório. O Bolsonaro segurou os precatórios todos exatamente porque viu que estava acontecendo essa roubada. Lembra que no último ano do governo Bolsonaro segurou um monte de precatório? Quando o Lula tomou posse, a primeira coisa que o Lula falou, liberou 95 bilhões de precatório. Meu amigo, dinheiro pra cacete. Pois é o Lula pagando. O pessoal que comprou a eleição do Lula, né? As compras de voto todas, esse negócio todo é o Lula pagando aqui com esse precatório através desse truquezinho que o Ciro Gomes explicou aqui, que eu expliquei pra vocês também. Tá aqui o vídeo do Ciro Gomes, tá aqui também na descrição do vídeo, o link, caso você queira ver, né? O Lula tentando empurrar o Master pra direita. Não, porque o Bolsomaster, não sei o que. Caiu no colo do Lula, meu amigo. O governo da Bahia é que tava por trás da coisa toda.